Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal hoje. Hoje vamos debater um pouco sobre os jogos que aconteceu ontem, na quarta-feira, pós-Copa do Mundo. Duas coisas que me chamam muita atenção, né? Foi a vitória do Flamengo, na vitória do Cruzeiro. Onde eu vi duas peças que a gente já falava faz tempo, né? Para a seleção brasileira. Uma é a falta de um clássico camisa 10, um meia de criação, um articulador, que seria o Matheus Pereira do Cruzeiro, e a falta de um centroavante fazedor de gols, né? Centroavante de função que bota a bola para dentro, que seria o Pino. E a gente vê nos jogos desses dois times e desses dois jogadores e fica pensando assim, caramba, mas não cabia eles na Copa do Mundo? E é assim, foi por essas posições que a gente foi eliminado, na verdade. A gente não tinha um meio de criação, não tinha o fazedor de gols, a seleção perdeu muitos gols lá na frente. Desde o primeiro jogo a gente perdia muitos gols. A gente pega e vê a habilidade que tem o Matheus Cunha de pegar essa bola, de rodar ela, de vir até a defesa, de cadenciar o jogo, de distribuir esse jogo, seja ele concluindo a jogada ou criando ela. Como ele é realmente um maestro do Cruzeiro, e será que não teria uma vaga para ir na seleção brasileira? É uma pergunta que ficou muito, é, é, muito clara nisso. E eu já vi falando antes, o Matheus Pereira, desculpa, o Matheus Pereira merecia talvez uma oportunidade que seja na seleção brasileira. É um meio articulador que a gente tem, joga no Brasil, joga no Cruzeiro, que é um grande time, briga por títulos, não é um time que não briga por títulos, não é um time que briga para não cair, é um time que está brigando na ponta, que disputa Libertadores, que disputa a Copa do Brasil, e tem o Matheus Cunha, que é o principal jogador do Cruzeiro hoje, é o articulador do time, e, e eu vi ele jogando, falei assim, caramba, a mentalidade dele é muito diferente. Ele consegue tirar a defesa, talvez no simples lance de corpo, numa jogada em que ele mesmo cria e vai para dentro. É um jogador que ofensivamente não tem medo, ele vai para dentro, cria jogada. Então, eu acho que faltou esse meio articulador e ele é muito articulador, muito articulador. Ele vem para bater escanteio, ele sai, se for preciso, ele bate o lateral, ele puxa a marcação para que o centroavante do Cruzeiro entre dentro da área e ganhe espaço. Ele abre espaço para o volante chegar dentro da área. Então, assim, ele é muito completo. Chuta de fora da área, bate pênalti. É um jogador muito completo. Acho que faltou na seleção e talvez mereça uma oportunidade nesse novo ciclo que está começando. E aí a gente tem o Pedro, que para mim talvez é o principal centroavante do Brasil hoje, tá? Pedro, o repertório que o Pedro tem, aquela sacada que a gente, igual a gente ficava imaginando assim no do Ronaldo Fenômeno. O que o Ronaldo vai fazer agora na frente do goleiro? Acho que o Pedro tem muito disso. O que o Pedro vai fazer agora? Ele dá de chaleira, ele vem, ele segura a defesa. Ontem ele deu um passe pro Lohan de costas, que ele deu de letra. Eu falei assim, caraca, o Pedro conseguiu achar um espaço no meio de três jogadores defensivos, rolou a bola pro Lohan, o Lohan foi, primeiro chutou em cima do goleiro, depois voltou, ele mesmo concluiu. Mas a criada de espaço que ele tem, eu acho que foi fundamental. E a sacada dele é rápido. Ele pensa muito rápido. Quando a bola já cai para ele, ele já sabe o que vai fazer. E isso é uma coisa que eu vi, se eu não me engano, até o Denilson falando. Tem um jogador normal, que o jogador recebe a bola, vê o jogo e aí vê o que vai fazer. E tem um jogador que antes da bola vir, ele já viu todo o jogo e sabe o que vai fazer quando ela vem. Eu acho que o Pedro é muito isso. Ele se posiciona no lugar em que ele sabe que vai ganhar vantagem e já sabe o que vai fazer. Ele no meio do caminho, se ocorrer algum risco, alguma coisa, ele improvisa. Mas sim, eu acho que na cabeça dele ele já sabe o que ele vai fazer. Eu acho que é um jogador que faltou muito
É um artilheiro que vem anos aí, desde a última Copa. Ele foi convocado na última Copa, foi para a Copa. Se eu não me engano, ele entrou em um jogo, foi até um jogo contra a Croácia, se eu não me engano, que a gente foi eliminado. Entrou pouquíssimo tempo, não deu para mostrar realmente a efetividade dele. Mas eu acho que alguns lances, se você vê, você fala, o Pedro chegaria nessa bola. Igual aquele lance do Igor Thiago, que ele foi cabecear, que ele subiu errado. E eu acho que ali o Pedro não tinha errado aquela bola. E eu acho que o Pedro está acostumado a jogar grandes jogos, né? Ele joga grandes jogos pelo Flamengo, ele decide várias vezes pelo Flamengo. E o problema do Pedro talvez seja o problema com lesões que ele tem. Apesar dele se lesionar e voltar muito bem, a gente sabe, mas talvez pesa um pouco na escolha do técnico, mas mesmo assim, o que ele vem mostrando ano após ano, o Pedro já tem o segundo ano que sempre briga pela artilharia da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil. Como é que você não olha mão um jogador desse? Olha o quanto que ele está mantendo a carreira dele em alta. Então, assim, é um 9, talvez seja tanto o Matheus Pereira quanto o Pedro, talvez seja os últimos jogadores 10 e 9 que a gente vê, porque acho que o futebol ele ficou mais móvel, né? Então, acho que o centroavante já não tem mais aquela função de ficar lá na frente, de segurar a bola, de gerar a bola, de fazer gol verdadeiramente, né? E o 10 também não é mais o 10 como é o Matheus Pereira. Acho que mudou muito a forma dos jogadores e talvez sejam até mesmo nos próximos anos. Mas a verdade é que a gente tem dois baita jogadores de baita potencial para a seleção brasileira e não foram para a Copa. E eu espero que eles tenham oportunidade de ir nesse próximo ciclo, pelo menos sejam testados até a próxima Copa. Eu não sei mais ou menos a idade que eles vão dar na próxima Copa, mas talvez sejam jogadores preparados e verdadeiramente prontos para a seleção brasileira, né? É o que a gente espera, é o que a gente precisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreva aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Comenta o que você achou desse vídeo, é muito importante para a gente o feedback de vocês e compartilhe com seus amigos.